Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco, né? Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Aleluias. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Podeis vos assentar. Que nós queremos compartilhar nessa noite com irmãos acerca desta palavra o clamor traz respostas. Amém? O clamor traz respostas. Essa palavra, o Senhor Jesus, ele falou para Jeremias. Jeremias, todos nós conhecemos. Jeremias foi o profeta escolhido pelo Senhor a ser enviado em Jerusalém, porque Jerusalém vivia um momento difícil, porque o exército da Babilônia cercava Jerusalém com o intuito de invadir Jerusalém e saquear a cidade, pegar as pessoas, queimar as cidades. E o Senhor Jesus, ele levantou Jeremias. Lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, lá o Senhor, ele fala sobre a sua escolha. Antes que te formasse, é o Senhor falando para Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aí iniciou o chamado do Senhor para Jeremias. E a partir daí, Jeremias ainda questionou com o Senhor que ele era muito menino. Mas o Senhor fala para ele: não fale que você é menino, porque eu estarei contigo. Você vai falar o que eu te enviar para falar. Eu vou falar com você e você vai transmitir para a nação de Jerusalém. Porque a nação de Jerusalém estava passando por um momento difícil, porque eles começaram a desobedecer ao Senhor. Eles começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Eles começaram a fazer coisas que o Senhor não se agradou. Então o Senhor levantou Jeremias, ungiu Jeremias, enviou Jeremias para que Jeremias alertasse aquele povo. E o Senhor falou para Jeremias alertar aquele povo que se eles não se consertassem, se eles não voltassem atrás, se eles não voltassem a fazer aquilo que ele estava ordenando, o Senhor iria permitir que eles que eles caíssem nas mãos dos caldeus, que era o povo da Babilônia, e Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então, o Senhor enviou Jeremias. E Jeremias, ele começou a falar tudo aquilo que o Senhor ordenava que ele falasse. O livro de Jeremias, né, se a gente for ler, é um livro muito interessante. Não sei se você já teve a oportunidade de estar lendo o livro de Jeremias. A gente vê, assim, bem destacado. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então aí era quando o Senhor passava para Jeremias aquilo que ele queria que Jeremias falasse para o povo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é tão misericordioso
que Ele tem dado oportunidades. Ainda que a pessoa se volte para trás, o Senhor tem dado oportunidade. E aquele povo, o Senhor usou Jeremias. E Jeremias, por falar a verdade, por falar aquilo que o Senhor mandava ele falar, Jeremias passou momentos difíceis. E quando o Senhor falou para Jeremias, esse versículo que nós lemos, Jeremias estava preso. Jeremias estava encarcerado no pátio da guarda, porque ele havia falado para o rei de Judá, Zedequias, que se Judá não se arrependesse, o Senhor ia pesar a sua mão, e nem ele, como rei, escaparia. E quando ele falou isso, Zedequias ficou enfurecido e prendeu Jeremias. Jeremias foi preso outras vezes, Jeremias foi lançado na cisterna, tudo por falar aquilo que o Senhor enviava. Passava para ele, para que ele passasse para o povo. Jeremias não pregou 2 dias, nem 2 meses. Jeremias pregou durante 2 anos. Mas a nação se mantinha na mesma posição. Não arredava o pé daquilo que estava fazendo contrário à vontade do Senhor. E o Senhor então começou a mostrar para Jeremias o que ele iria fazer. Ele começou a mostrar para Jeremias que diante da rebeldia daquela nação, ele permitiria que os caldeus tomassem Jerusalém. E Jeremias continuou falando o que Jesus mandava. Trazendo isso hoje, irmãos, para os nossos dias, não é diferente. Hoje o Senhor está usando os seus profetas para falar a palavra. Mas as pessoas não querem, as nações não querem. Mas no capítulo 34, 35, o Senhor fala que o povo não virou só o rosto para ele, virou as costas para ele. Eles trocaram a sua glória por coisas que não valiam a pena. E hoje não é diferente, né, irmãos? Hoje nós vemos que a pessoa, ela tem interesse por tudo, mas quando você fala das coisas de Deus, você pode observar o descaso das pessoas com as coisas de Deus. Por isso, hoje, nós estamos vendo tantos acontecimentos, é o Senhor sacudindo a terra, é o Senhor sacudindo as nações, porque Ele tem enviado os seus profetas para falar. Mas as pessoas não têm ouvido, as pessoas não têm dado crédito, as pessoas são atraídas por tantas coisas, mas não são atraídas pela palavra, não têm sido atraídos por Jesus. E então Jeremias continuou falando, até que o Senhor cumpriu o que ele falou. Porque ele fez promessa de paz e de prosperidade para aquela nação. Mas era preciso que ele se arrependesse. E quando ele fala, clama a mim, o que é clamar? Clamar é suplicar. Clamar é pedir em voz alta. É insistir. Clamar é reconhecer que não temos mais o controle da situação. O que é o clamor? O clamor é um pedido de socorro. Sabe por quê? Às vezes vivenciamos situações que nos foge do controle. Foge do nosso controle. E nós tomamos o conhecimento que nós não podemos, que nós não conseguimos vencer aquela situação. E então o Senhor nos exorta, clama a mim, se você clamar eu vou te responder. Mas muitas vezes, quando nós vivenciamos momentos difíceis, qual é a nossa postura? Nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar com Deus.
Nós falamos para todo mundo: nossa, mas eu estou numa situação difícil. Eu estou vivenciando uma dificuldade na minha casa, na minha família, com o esposo, com o filho, com uma filha. Nós falamos para várias pessoas, mas nós não falamos para aquele que pode resolver. Nós não falamos para o Senhor, que pode dar a direção. Nós muitas vezes murmuramos: ah, Senhor, mas eu vou na tua casa, eu vou aos cultos, eu oro, eu ouço a palavra, eu canto, eu prego. Por que eu estou vivenciando essa situação? E às vezes questionamos: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a situação na minha casa, a situação da minha família? Ao invés de reclamarmos, vamos clamar. Vamos mudar a nossa postura, vamos clamar, porque quando estamos vivenciando momentos difíceis, que começamos a reclamar, nós não prestamos atenção. O Senhor está bem ao nosso lado, Ele está dizendo: clama, clama a mim. Eu estou aqui, clama, clama que eu vou te responder. E eu não só vou te responder, como eu vou te anunciar, eu vou te fazer conhecer coisas grandes e firmes, coisas grandes que só eu posso fazer, que só eu posso realizar, coisas firmes, coisas concretas que eu posso realizar na sua vida. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de questionar, vamos parar com as reclamações, vamos clamar ao Senhor. Como dissemos, o clamor é um pedido de socorro. Quando nós pedimos socorro, vamos dar o exemplo de uma pessoa que está numa cachoeira. Ele sabe nadar muito bem, então ele mergulha, mas de repente ele é cometido por uma cãibra, por algum imprevisto, e ele não consegue mais nadar. Então ali naquele momento ele começa a perceber que ele perdeu o controle do seu corpo. Ele perdeu o controle e ele não consegue mais nadar. E ele começa a perceber que ele não vai conseguir chegar até a margem da cachoeira para ele sair são. Então o que ele faz? Ele pede socorro. Ele grita por socorro. Ele grita por socorro para que alguém vá até ele e o ajude a sair das águas para que ele não morra. Assim somos nós, irmãos. Está vivenciando uma dificuldade? Não reclame. Clame ao Senhor. Clamar é pedir socorro. Peça socorro não para o vizinho, não para o amigo, não para o parente. Peça socorro para o Senhor Jesus, porque Ele vai te socorrer. Ele vai ouvir o seu clamor, porque é a promessa dele na palavra. Esse versículo que lemos: clama a mim e eu vou te responder. É uma afirmativa do Senhor, mas para que Ele responda, é preciso clamar. É preciso entender que Ele é o socorro. A palavra dele fala no Salmo 46, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos socorro para o amigo, para o parente, para o vizinho, mas aquela pessoa simplesmente fala: eu não posso te ajudar, eu não posso fazer nada por você. E muitas vezes, alguns até nos viram as costas. Falar: eu não posso fazer nada não, se vira. Mas o Senhor Jesus, toda vez que formos até Ele, todas as vezes que clamarmos, Ele vai nos ouvir. O clamor traz resposta, irmão. Nós temos exemplos na palavra de Deus. O cego Bartimeu. Cego Bartimeu ficava à beira do caminho, todos os dias, aquela rotina de Bartimeu, ficava à beira do caminho, na dependência daqueles que passavam
para Jericó e que saíam de Jericó. Ele ficava ali na dependência que alguém que passasse pudesse lhe ajudar com uma esmola para o seu sustento, porque ele não podia trabalhar. Até que um dia, Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele começou a ouvir um barulho diferente, ele começou a ouvir um movimento diferente, ele começou a ouvir o som de muitos passos, diferente daqueles outros dias que ele ouvia às vezes um passo, hora ou outra, de uma, duas pessoas que passavam. Mas naquele dia ele ouviu muitos passos. Então ele despertou no seu coração a esperança de saber o que estava acontecendo. E quando ele perguntou, que alguém disse que era Jesus de Nazaré, então despertou ainda mais no seu coração a esperança. E o que Bartimeu fez? Bartimeu começou a clamar. Bartimeu começou a gritar, porque o clamor é gritar, é pedir em voz alta, é gritar mesmo, é suplicar o socorro. E Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi insistindo no seu clamor. Ele não clamou uma vez e ficou quieto. Ele foi clamando, foi clamando. Não sabia em que direção o Senhor estava. Mas nós sabemos que a Bíblia fala que sempre uma multidão seguia Jesus. E a multidão seguia, e sempre Jesus estava à frente da multidão. E a multidão o seguia. Foi quando algumas pessoas falaram: para de gritar, não adianta gritar porque ele não vai te ouvir. Então a gente deduz que Jesus já estava bem à frente, já estava distante de onde Bartimeu estava, mas ele não desistiu, ele clamou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o clamor de Bartimeu fez Jesus parar. E assim, irmão, o nosso clamor, se ele vier daqui, do coração, se ele vier da alma, se ele vier genuíno, se ele for genuíno, ele faz Jesus parar. Jesus vai parar para ouvir o meu clamor, o seu clamor, assim como ele parou para ouvir o clamor de Bartimeu. E que o Senhor disse, mandou buscar Bartimeu. E aqueles que o mandaram calar a boca, tiveram que ir lá buscá-lo. E quando chegou perto dele, diz: anima-te, o mestre está te chamando. E ele tinha uma capa sobre ele, que aquela capa, era o símbolo de que ele esmolava. Então, e também aquela capa cobria ele do sol, da chuva, do frio, e ele guardava ali suas esmolas. Quando ele se levantou, ele lançou fora aquela capa. Quando ele lançou fora a capa, ele jogou fora o seu passado. Ele jogou fora o seu passado de sofrimento, porque ele tomou consciência que o seu clamor foi ouvido por aquele que mudaria a sua situação. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? E o Senhor Jesus pergunta para nós nessa noite: o que você quer que eu te faça? Qual é o socorro que você precisa nessa noite? O que você precisa que eu faça? E Bartimeu disse que queria ver. O Senhor sabia que Bartimeu era cego? Sabia, porque o Senhor sabe todas as coisas. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos. O Senhor sabe o que eu estou passando. Não tem necessidade de eu ficar orando. Não tem necessidade de eu clamar, porque Ele sabe o que eu estou vivenciando. Tem sim, irmãos. É necessário nós abrirmos a nossa boca e nós falarmos para o Senhor o que nós estamos precisando, o que nós estamos necessitando. É necessário que isso aconteça. Nós precisamos clamar. E às vezes você fala assim: irmã, como que eu vou clamar? Você não sabe o que eu estou vivenciando. Às vezes eu dobro meu joelho para olhar.
Não tem palavras, só lágrimas correm no meu rosto. Mas eu quero dizer para você que esse também é um clamor. Sabe por quê? Porque quando você chora, o clamor vem da alma, o clamor vem de dentro. E o Senhor aceita, o Senhor conhece este clamor. E Ele responde também a este clamor. Mesmo que você não fale com palavras, mas o Senhor conhece aqui dentro. Ele sabe que o seu pedido de socorro está vindo lá de dentro da sua alma. Assim foi com Ana. Ana, quando buscava por Samuel, né? Ana ia para o templo. E teve uma vez que Ana foi para o templo. Foi uma das últimas vezes que Ana foi nesse sentido de orar, porque logo após o Senhor concedeu a ela Samuel. E o texto fala, né, lá em 1 Samuel, que Ana entrou no templo e ela se ajoelhou, mas Ana não tinha palavras. Ana só mexia os seus lábios e chorava muito. E o sacerdote ficou olhando para Ana e ele não ouvia som da sua boca. Ele não ouvia a Ana falar nada. Então ele ficou olhando e ele achou que Ana estava embriagada. E ele falou para ela: até quando você vai beber? E Ana fala: não, meu Senhor, a tua serva não bebeu bebida forte. A tua serva está atribulada de alma. Porque Ana estava angustiada, porque Ana estava passando momentos difíceis com Penina, né, que a provocava, porque tinha filhos de Eucana e ela não. E Ana queria ser mãe também, mas esse clamor de Ana, sem palavras, o Senhor acolheu aquelas lágrimas e logo após o Senhor concedeu a Ana Samuel. O pedido que ela fez para o Senhor concedeu. Está aí o que falamos. O clamor, ele traz resposta. Eu quero dizer para você, não desanima. Eu não sei o que você está vivenciando, da mesma forma que você não sabe o que eu tenho vivenciado, mas eu quero dizer para mim e para você, vamos clamar. Vamos mudar a nossa postura, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de questionar, ficar comentando com A, B e C. Não, vamos clamar, vamos dobrar os nossos joelhos, ainda que dobremos os nossos joelhos e não saia palavras como aconteceu com Ana, só lágrima role nos nossos rostos, mas nós sabemos que o Senhor está ali colhendo as nossas lágrimas e Ele está ouvindo o nosso clamor. E também nós temos, né, o nosso amigo Espírito Santo. A palavra fala para nós que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando não temos palavras para orar, quando não nos falta palavra, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva ao Senhor o nosso clamor. É muito importante, irmãos, o clamor diante do Senhor. E muitas vezes não valorizamos, né? Hoje, irmãos, estamos vivenciando momentos difíceis, trabalhosos, como a palavra mostra para nós. Não está fácil para ninguém. Todos estamos vivenciando momentos difíceis. Mas nós sabemos que o Senhor é conosco. E nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que tudo o que tem acontecido em todo o mundo está registrado na palavra. É cumprimento da palavra. E é necessário que aconteça. Porque assim foi determinado por Deus. Todas as coisas, todas as profecias deixadas pelo Senhor Jesus na sua palavra, elas irão se cumprir. Até que o Senhor volte para nos buscar. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem. Hoje a gente vê a pessoa, ela se distrai com tão pouco. Com pouca coisa ela se distrai. E como nós estamos vendo pessoas
parando, pessoas recuando, pessoas voltando atrás, pessoas trocando, como diz o pastor Leandro, né, trocando o banquete de Deus pelo prato oferecido por Satanás. As pessoas estão trocando, irmãos. A gente tira a experiência que você fala de Jesus para as pessoas ficam te olhando assim com um descaso tão grande. E eu fico às vezes em casa conversando com o Senhor, igual ontem mesmo eu falei: Senhor, se a humanidade soubesse como é bom estar na tua presença, se a humanidade soubesse que o maior privilégio é estar na tua presença, porque nós não merecemos, irmãos, nós não somos merecedores. Aquela cruz era para mim e para você, porque nós estávamos afundados no lamaçal do pecado, mas o Senhor foi lá e nos resgatou. O Senhor foi lá e nos deu a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Por isso nós estamos aqui. Ele se deu naquela cruz. Ele foi como uma ovelha muda. Ele não reclamou em momento algum. E Ele morreu por todos, né? E era a vontade do Senhor que todos se salvem. Mas infelizmente as pessoas não querem. As pessoas estão voltadas para as coisas do mundo. Igual nós estamos no mês de novembro, as pessoas estão lá planejando já o carnaval lá de 2024. Nós nem sabemos se vamos chegar lá. Quem sabe é só o Senhor. E nós sabemos, né, através da palavra, que falta muito pouco para o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Porque quando Ele foi preparar lugar para mim e para você. Mas Ele prometeu que Ele voltaria. Quando Ele preparasse o lugar, Ele voltaria para nos buscar. E o que nós estamos fazendo aqui é nos preparar. E cada dia, irmãos, nós temos que nos aproximar mais do Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que ainda está em nós, que desagrada ao Senhor. Porque somos falhos. Somos pecadores, não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores. E às vezes falhamos, né? Às vezes falhamos na palavra, às vezes falamos no gesto, na atitude, às vezes no pensamento. Então nós temos todos os dias pedir ao Senhor que nos ajude a melhorar. Que amanhã possamos ser melhor que hoje. E assim nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor. Nós possamos nessa noite, irmãos, sair daqui consciente que é preciso nos aproximar cada dia mais. A palavra do Senhor fala para nós: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Mas para o Senhor se achegar a mim, se achegar a você, é preciso que nós nos acheguemos a Ele. Nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque infelizmente, né, tem pessoa, foi ontem mesmo que eu estava falando isso com a Alessandra, tem pessoas que querem servir a Deus, mas da maneira dele. Ele estabelece um ritual para ele servir a Deus, e ele não arreda o pé daquilo ali. Eu sirvo a Deus, mas é assim, assim, assim. Ele estabelece as regras para ele servir a Deus. E isso com Deus não funciona, porque aqui está a nossa regra de conduta, a palavra. Nós temos que estar alinhado com a palavra. Nós temos que obedecer à palavra. Nós não temos que ouvir o que o homem fala, nós temos que ouvir o que Deus fala. Mas muita gente está ouvindo a voz do homem, a voz de Satanás, mas não ouve a voz de Deus. Infelizmente, né, irmãos? Nós falamos isso com tristeza, porque nós sabemos que após a igreja ser retirada, se hoje nós estamos classificando
que o mundo está vivendo um caos. Agora vamos imaginar quando a igreja for retirada. O que vai se tornar isso aqui? Deus está dando oportunidade, e a oportunidade é hoje, é agora, não é amanhã, porque não sabemos se amanhã estaremos aqui. Hoje estamos, mas nenhum de nós podemos afirmar que vamos para a nossa casa, que vamos deitar, que vamos dormir e que amanhã estaremos de pé. Não podemos, nenhum de nós aqui pode afirmar isso, porque o nosso tempo aqui, o tempo que ainda nos resta aqui, só o Senhor sabe. Como falamos, na pregação semana retrasada, estamos aguardando o arrebatamento coletivo, mas nós temos visto o arrebatamento individual. Então nós não sabemos se nós seremos arrebatados coletivamente, todos juntos, subiremos à igreja todos juntos, ou se nós seremos arrebatados individualmente. Então nós temos que estar preparados, porque a palavra fala para nós que não sabemos o dia nem a hora. Nem o filho sabe, só o pai. Ele só vai saber no momento que Deus der a ordem. Vá buscar a minha igreja. Porque só Deus sabe. E nós temos que estar preparados, irmãos. E o lugar de preparação é aqui. Lugar de preparação é na casa do Senhor, na presença do Senhor. Lugar de preparação é lá na nossa casa, no nosso quarto, no nosso particular com Deus. Porque não é só aqui na igreja, tá junto, lê a palavra, ora, vai para casa, põe a Bíblia no canto, aí vai orar só na próxima vez que vem. Não, irmão, nós temos que ter o nosso momento com Deus, lá na nossa casa. Nós temos que ter o nosso tempo do nosso clamor lá na nossa casa, para nós estarmos assim preparados. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque a palavra diz, que assim como um relâmpago ele sai do ocidente e sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós podemos imaginar a rapidez que um relâmpago sai do oriente e se mostra do outro lado. É um piscar de olhos. A palavra fala também que num piscar de olhos é que Jesus vai voltar. Então, se nós piscarmos os nossos olhos e desviarmos por um momento, nós corremos o risco do Senhor voltar e nós ficarmos para trás. Então, vamos valorizar a nossa salvação. Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Nos entregarmos totalmente ao Senhor, porque vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Todo o sofrimento que estamos enfrentando, todas as lutas, todas as dificuldades, as perdas, os momentos de lágrima, de sofrimento, porque nós sabemos que todos aqui já vivenciaram momentos muito difíceis, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido conosco, que a promessa da palavra dele, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E a consumação do século será quando ele tirar a sua igreja. Então vamos ficar firmes na presença de Deus. Sermos firmes, constantes na presença de Deus. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor, irmão. Não fique desanimado, porque às vezes, hoje está muito calor. Hoje está muito frio, hoje está chovendo, tem que levar sombrinha, a gente molha os pés, trabalhei, estou cansada, hoje eu não vou não, amanhã eu vou. Você sabe se amanhã você vai estar de pé para você vir? Você pode afirmar que vai estar de pé para você vir buscar a Deus? Então temos que buscar hoje. Hoje é o momento, hoje Deus nos condicionou a estar aqui. Eu não sei como foi o seu dia, o que você enfrentou para estar aqui. Mas eu sei
que você tem que agradecer, porque você está aqui. Mesmo que tenha vivenciado um momento difícil, um dia atribulado, um dia difícil, porque tem dia que a batalha é travada mesmo, irmãos. Que às vezes a gente acorda pela manhã e você já é surpreendido por uma notícia, por um acontecimento, por alguma coisa que te aborrece, que te chateia. Mas no mesmo momento, o Senhor vem com seu Espírito Santo e nos fortalece e nos conduz. Por isso que pela manhã, como abrimos os nossos olhos, temos que agradecer ao Senhor por Ele nos permitir mais uma manhã, abrimos os nossos olhos, quando levantamos da nossa cama, agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estarmos de pé e já ali entregarmos o transcorrer do dia nas mãos do Senhor, porque não sabemos, cada dia que amanhece nós não sabemos, né, irmãos, o que nos aguarda, de manhã até a noite. Quantas vezes no transcorrer do dia a gente é surpreendido por tantas coisas, coisas assim que você nunca imaginava que teria que enfrentar, né? Isso eu falo eu particularmente, né? Que já enfrentei tantas coisas assim que nunca assim, tinha passado pela minha cabeça que eu ia vivenciar, que eu ia ver uma pessoa que eu amava daquela forma, naquela situação. Mas enfrentei. Foi fácil? Não. Foi uma angústia, uma tristeza muito grande, uma dor muito grande. Mas o Consolador estava comigo. Ele me consolava, Ele colheu as minhas lágrimas. E para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos aqui de pé. Já enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, muitas adversidades, mas estamos aqui para a glória de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor, porque eu confesso para os irmãos que eu nunca assim passou pela minha cabeça, que eu, da idade que eu estou agora, eu estaria aqui no altar do Senhor, ministrando a sua palavra. Mas é Deus quem determina. Às vezes nós falamos assim, Senhor, eu não quero não, chama a irmã lá do lado, chama o outro, mas quando Deus nos escolhe, nos capacita. E esse é o meu momento que eu não tive lá atrás, né? Na adolescência, na juventude, estou tendo hoje, na terceira idade, e eu glorifico a Deus por isso, eu dou glórias a Deus por isso, por estar aqui, ministrando a palavra, compartilhando a palavra com os irmãos. Isso é a coisa mais maravilhosa. Isso me traz uma alegria tão grande de estar aqui, porque eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo servir o meu Deus. Eu amo estar na casa do Senhor. E eu falo para o Senhor, os melhores dias da semana são os dias de vir à casa do Senhor. Quando amanhece o dia, eu já falo, Senhor, obrigada. Hoje é dia de estar na tua casa. Glória a Deus. Aleluias por isso. E é assim que tem que ser, irmão. Nós temos que ter prazer de servir ao Senhor. Nós temos que ter alegria de estar na casa do Senhor. Porque o Senhor não nos força nada. Ele não nos obriga a nada, Ele não põe uma coleirinha no nosso pescoço. Você tem que ir para a minha casa, você tem que ficar na minha presença. Não, o Senhor não faz isso não. Nós temos livre-arbítrio, mas a melhor escolha é estar com Jesus. A melhor escolha, se é uma coisa que nós nunca vamos nos arrepender, é de termos aberto o nosso coração para o Senhor Jesus. Nós podemos nos arrepender de muitas coisas, como já nos arrependemos de muitas coisas que fizemos e coisas que deveríamos ter feito que não fizemos, mas de receber o Senhor Jesus na nossa vida é uma coisa que nós nunca vamos nos arrepender, porque é a melhor coisa, é o melhor presente que podemos ter, é a presença de Deus na nossa vida. Nada se compara a isso, irmão. Nada se compara a isso. E Ele diz na sua palavra que nós teríamos aflições, mas Ele falou para nós, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e Ele tem nos capacitado a vencer. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração.
E eu espero que tenha falado com você. Que ela surta um efeito no seu coração e que a partir de hoje você aprenda. Está doente? Clame. Está desempregado? Clame. Está triste? Clame. Está deprimido? Clame. Está desanimado? Clame. Porque o clamor vai te trazer resposta. A tristeza vai embora, vai dar lugar à alegria. A doença vai embora, vai dar lugar à saúde. O desemprego vai embora, vai dar lugar ao emprego. A sua família que está vivenciando um momento difícil, Deus vai trazer a alegria no seu lar. Aquela pessoa que você tem orado, que você tem pedido, que às vezes os seus olhos, você acha que não está surtindo efeito. Continue clamando. Não dê ouvido à multidão, porque se Bartimeu tivesse dado ouvido à multidão, ele não teria voltado a enxergar. Quando o mandaram calar a boca, mais ele gritou, mais ele clamou. E assim tem que ser nós. Se alguém disser, isso aí não tem jeito não, o fulano não tem jeito, ele não quer mudar, ele não vai mudar. Não dê ouvido a vozes estranhas. Continue clamando, continue pedindo socorro àquele que pode te socorrer. Amém? Coloque-se de pé na presença do nosso Deus. Nós vamos orar, né? E vamos pedir que o Senhor venha nos ajudar nesta noite. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Mas que nessa noite, o Espírito Santo, ele vai nos impulsionar a clamar da forma correta. Não se intimide, não se preocupe com as pessoas. Levante o seu clamor a Deus, abra o seu coração, peça socorro. Ele está aí bem pertinho de você, falando para você clamar que Ele vai te responder. Aleluias.